Olá, veja agora que a notícia é no Poder Legislativo de Guarulhos. Projeto de lei pretende instituir o uso de senhas identificadoras para prestadores de serviços que atendem em domicílio. Após visita ao Hospital Estela Maris, vereadores decidem solicitar aumento de repasse de verba pela Secretaria Municipal da Saúde. E medida apresentada na casa busca coibir a corrupção no município. Agora, no Jornal da Câmara. Sabe aquela insegurança de abrir ou não a porta para um prestador de serviços? E então, para tentar diminuí-la, o vereador Toninho Magalhães Filho, do PTC, apresentou na casa um projeto em que essas pessoas precisariam de senhas identificadoras iguais às recebidas pelo solicitante do serviço no momento do contato telefônico. Conheça os detalhes da medida na reportagem de Renata Ramos. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador Toninho Magalhães Filho, do PTC, que apresentou na casa o PL 3964 de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de senhas identificadoras por empresas de telefonia, por exemplo, móvel ou fixa. Não é isso, vereadora? Obrigada pela sua entrevista. Esse projeto visa o que, vereadora? A segurança do munícipe? Sem sombra de dúvida. Nós, acompanhando por jornais, televisões, a gente costuma ver diversos golpes, né, emitidos, principalmente mais com pessoas idosas. As pessoas falsificam crachá e chegam nas residências das pessoas uniformizados, adentram da casa, pedem documentos, fazem medições e, na verdade, são falsos funcionários e acabam furtando, levando dados de documentos pessoais para darem golpes. Então, o intuito desse projeto é isso, que no ato que você solicita um pedido, por exemplo, de uma telefônica, nós vamos fazer uma reclamação por telefone. Quando vai vir, no ato que você faz o pedido, já gera uma senha identificadora, que no ato que a pessoa vem fazer a visita, ela já se identifica com essa senha para facilitar para o contribuinte, para o morador, a identificação do funcionário, para que não coloque para dentro da sua casa qualquer pessoa que venha se identificar, que seja assim, simplesmente com crachá. Eu sou da Telefônica, então abro as portas, ele vai entrar dentro da minha casa. Eu acho que é um sistema falho, o crachá é uma coisa fácil de ser falsificada, o uniforme também é fácil de você comprar uma camisa azul, qualquer que seja o uniforme da empresa, é fácil de você falsificar. Então a gente está tentando de uma maneira segura dificultar o acesso dessas pessoas, desses golpistas, para que os moradores da nossa cidade. Esse é o nosso intuito. Então seria sempre que uma pessoa solicitasse, e aí as senhas serviriam para as pessoas que solicitam algum serviço. Sempre que ela solicitar, a empresa teria que gerar essa senha e o funcionário apresentá-la quando chegasse na casa da pessoa. Justamente. A senha, ou até mesmo quando ligar, a empresa já fala, vai ser o funcionário tal que vai vir fazer essa visita técnica na sua casa. Eu acredito assim, esses dias mesmo recebi uma denúncia que uma pessoa foi vestida com o uniforme do SAI, pediu para abrir o portão para fazer a leitura e adentrou na casa da pessoa e era um assalto. As pessoas estavam atrás do muro e entraram e fez um assalto. Então, assim, é uma forma a gente está tentando dificultar esses golpistas, que não venha eu acho que assim, se a partir do momento que você solicitou o serviço, é o Antônio que vai vir na sua casa fazer, eu acho que vai dificultar mais esses golpistas, ao meu ver. O senhor, que é da área de segurança, né, pode falar, e também até para as pessoas, né, se bater lá com qualquer desculpa, se não está precisando do serviço, né, já desconfia logo de cara. Infelizmente, a gente tem que agir assim, né? Eu acho que o seguro tem que morrer de velho, né, mas a gente tem muita gente oportunista querendo dar golpe aí. Então é uma forma de a gente tentar coibir um pouco, dar mais segurança para o nosso munícipe. Certo, vereador, obrigada pela entrevista. Imagina, estou às ordens. A Comissão de Higiene e Saúde Pública vai solicitar aumento da verba repassada ao Hospital Estela Maris pela Secretaria Municipal da Saúde. A decisão aconteceu após uma reunião com 2 horas de duração no último dia 22, entre parlamentares da comissão e a diretoria do hospital na sede da instituição. O encontro foi solicitado pelos vereadores.
Nós viemos aqui da Comissão de Saúde para saber o que nós podemos fazer para poder ajudar o hospital no empréstimo BNDES, que não é uma saída, é uma ajuda. Porque esse empréstimo que tem, parte desse empréstimo, o banco exige que eles façam novos investimentos, abrindo novos leitos e que eles tenham uma garantia de arrecadar um dinheiro para poder pagar o empréstimo. Então, parte desse empréstimo eles têm que investir. Por isso que é uma saída. Mas o que eu aprendi aqui hoje é o seguinte, que eu sei que essa tabela SUS está distorcida há muitos anos. E hoje a prefeitura tenta dar um subsídio para o hospital de aproximadamente R$400 mil mês para poder ajudar a equilibrar a tabela SUS. Mas as contas que eu presenciei aqui, hoje o hospital compra serviço do hospital R$2.200.000 mês. Só que pelas contas apresentadas aqui, esse serviço seria hoje no mínimo o dobro, ou custaria no mínimo o dobro, R$4.400.000 mês. Então hoje, esse subsídio que a prefeitura dá para ajudar o hospital, não consegue ajudar em nada. Então, hoje eu vou estar saindo daqui, cobrando os colegas, os companheiros da Comissão de Saúde, ou eu, pessoalmente, irei cobrar do secretário da Saúde que aumente o subsídio para poder manter esse hospital, que é um hospital muito importante para a nossa cidade. Diante de uma dívida de R$50 milhões e uma tabela SUS sem reajuste há 10 anos, o Hospital Estela Maris busca um empréstimo com a Caixa Econômica de R$1,5 milhão para dívidas no curto prazo. O diretor administrativo do hospital, Ronaldo de Oliveira, explicou que a instituição está procurando outras formas de captar recursos. A gente está fazendo parcerias com o poder público no sentido de conseguir recursos. Vamos tentar agora BNDES, que é um banco fomentador que é muito importante para a gente investir na estrutura do hospital. Estamos fazendo contato com vários empresários do município de Guarulhos no sentido de ajudar no investimento dentro do hospital. Enfim, tem várias situações que a gente está buscando alternativas para o hospital. Os recursos que a Secretaria Municipal repassa para o hospital são recursos para compra de serviço, eles nos compram serviço. E tem também um subsídio, que é uma forma de complementar um pouco esse recurso que é repassado. Evidentemente, são recursos repassados dentro de uma tabela, conforme eu falei, uma tabela bastante defasada. Não vai aqui nenhuma crítica à Secretaria Municipal, ela nos compra por um preço que já está oficializado no governo, mas que é insuficiente para a manutenção do serviço. O nosso custo para atendimento é muito maior do que o que a gente recebe para prestar esse serviço. Para o presidente da comissão, recursos complementares da prefeitura podem minimizar a crise, que atingiu até o pagamento dos médicos. O que está atrasado aqui, nós escutamos, não são os funcionários. Todos os funcionários estão todos pagos, estão todos em dia o pagamento dos salários. O que está atrasado são os médicos, porque todos eles são em contratos, são todos jurídicos, pessoas jurídicas. Então, isso está atrasado. Você entendeu? Então, eles estão querendo um empréstimo com a Caixa para poder pagar os funcionários que estão atrasados, tá entendendo? E mais algumas certidões que são exigidas pelo BNDES para poder eles conseguir esse empréstimo. Eles, de muitos anos, até 2013, eles estão com atraso dos impostos muito grande. Então, o que acontece? Eles têm que pagar esses impostos atrasados, as certidões, para conseguir o empréstimo do BNDES. Mas como isso já está encaminhando, o que eu poderia fazer, que nós podemos fazer para poder ajudar o hospital, é exatamente mostrar números para o secretário Carlos Derman, que com certeza já deve estar sabendo, para poder fazer com que o município ajude um pouco mais o hospital. O gestor do hospital também destacou a importância do apoio dos vereadores e descartou fechar as portas da instituição. Eu achei a reunião bastante positiva no sentido de esclarecimento aos vereadores, porque a gente precisa da parceria do poder público para o hospital. E é evidente que é importantíssima a participação dos vereadores no sentido de, a partir do momento que entendem o contexto da saúde, ajudem ao hospital no sentido de buscar mais recursos, porque o dinheiro de prefeitura, os recursos de prefeitura passam, evidentemente, por aprovação da Câmara de Vereadores. E para que se aprove algum recurso para alguma instituição, ou para, enfim, para o orçamento do ano seguinte, evidentemente, eles só vão aprovar se eles tiverem conhecimento de que realmente aquele recurso é interessante, é importante e é viável de ser feito. A expectativa nossa é que o hospital continue funcionando como está funcionando e que continue atendendo a população. No próximo bloco, conheça o projeto de lei que pretende combater a corrupção na cidade.
Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu gostaria de saber como uma lei é criada. Um projeto de lei pode ser apresentado pelo prefeito, pela mesa da Câmara, pelos vereadores, pelas comissões da Casa e também pelos cidadãos. Mas existem matérias que apenas o prefeito ou a mesa da Câmara tem o direito de propor. Em geral, a discussão de um projeto começa com os parlamentares decidindo se ele deve ou não tramitar, ou seja, se ele vai ser analisado pelas comissões técnicas permanentes da Câmara. Nesse período, os vereadores podem propor mudanças no conteúdo total ou parcial da proposta. São os substitutivos e as emendas. A tramitação e os prazos variam de acordo com a natureza do projeto. Depois que recebe o parecer das comissões, o projeto entra em pauta na sessão para ser aprovado ou rejeitado. O próximo passo é a sanção do prefeito. Se ele assina a lei, ela é publicada no Diário Oficial e entra em vigor. Se ele veta a lei, o processo volta para a Câmara, que pode manter ou derrubar o veto. O próprio presidente da Casa vai fazer a publicação, caso os vereadores derrubem o veto do prefeito e a lei entre em vigor. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! O vereador suplente que esteve em exercício na Câmara, Leandro Balconi, do PDT, apresentou um projeto de lei que pretende coibir a corrupção no município. Quem conta os detalhes dessa iniciativa é a repórter Renata Dias. O vereador Leandro Balconi, do PDT, é o autor do projeto que cria um Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção. E para falar sobre esse projeto, ele está aqui ao meu lado. Eu queria saber qual foi o motivo que o senhor apresentou esse projeto aqui na Câmara. Primeiro, boa tarde, Renata. O motivo maior que fez eu criar este projeto de lei foi as manifestações de 2013. Isso aqui é uma resposta à sociedade. A sociedade quer acabar com a corrupção. E eu participei das manifestações e ouvi que ninguém mais aguenta a corrupção. Por isso, criei o projeto de lei de combate à corrupção e transparência das contas públicas do Executivo, e um dia, quem sabe, a gente pode estar aumentando o âmbito de atuação. Ele vai oferecer assim, um controle externo da população, ele vai ser formado pela sociedade civil, que vai fazer esse controle do poder público, do Executivo? Na verdade, ele não é só da sociedade civil. O próprio projeto ele apresenta tanto as pessoas que trabalham no Executivo indicadas pelo próprio prefeito para também auxiliar, quanto o Legislativo, quanto o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Associação Comercial, um estudante daqui da cidade, uma pessoa das associações dos servidores do município. Então são diversas pessoas para poder não só fiscalizar, mas também apresentar algumas irregularidades para os vereadores, até mesmo para eles poderem exercer com melhor informação o que está acontecendo no Executivo. Então, não quero, já me perguntaram se eu queria tirar isso dos vereadores. Não quero tirar isso dos vereadores, não tenho nem competência, conheço bem da Constituição, sei qual que são as competências. Eu quero apenas desenvolver um conselho onde pegue pessoas que estão nesse mesmo sentimento que estava em 2013 e combata essa corrupção de dentro, que eles entrem dentro do poder e tenham acesso livre e mostrem para o povo que está ou não está sendo certo aquela administração. Não estou fazendo isso para combater o governo A, combater o governo B, até mesmo porque se isso for aceito, isso vai combater todas as formas de corrupção que podem ter, porque eles vão ter acesso livre às contas, não vão ter direito de
votar leis, não vão ter direitos de nada, eles só vão analisar as contas e passar essas informações para os vereadores, para que eles possam tomar as providências caso haja irregularidade. E eu acredito não só neste projeto que eu apresentei por minha pessoa, mas por todos os vereadores dessa casa, porque eu sei que todos eles estão querendo combater a corrupção. Eu tenho isso dentro de mim que eles querem, mas muitas vezes não dá para combater. A última sessão nós tivemos ela encerrada no momento que nós estávamos votando os pedidos de prorrogações de informações. O vereador pode pedir informações para o prefeito e o prefeito fica, quero prazo. Então, com este conselho, isso vai mudar muito, porque o conselho já pode, antes mesmo do vereador requerer alguma informação de uma conta, de alguma coisa, se está tudo andando bem, para o vereador mesmo fiscalizar, o conselho, se achar, pode ser que não ache, mas se achar alguma coisa de errado, ele mesmo vai informar ao vereador A, B e C e fala, olha, aqui está errado, vocês precisam tomar uma providência. Seria uma forma de ampliar, então, a participação popular na política, mas esse conselho seria consultivo, ele não teria um poder deliberativo de exigir algumas ações da prefeitura, do executivo de uma maneira geral? Eu acho que o único poder que esse conselho teria era de exigir a transparência da prefeitura na apresentação das contas. Eu acho que esse é o único poder. Olha, preciso da conta tal, preciso do mês tal. Quero comparar para onde foi esse dinheiro foi para o lugar certo? Está sendo usado da forma certa? Não está? Espera aí, faça um parecer, envie tudo para o vereador e o vereador, que é a pessoa responsável por fiscalizar o executivo, vai dar andamento nisso. Se o vereador não der andamento, nós temos um membro do Ministério Público, nós temos um membro da Ordem dos Advogados, nós teremos um membro da Associação Comercial, estudantes, munícipes, tudo no meio deste conselho, tudo que pode dar uma outra, um outro enfoque, mas primeiro eles têm que passar para os vereadores. Aí se os vereadores não fizerem nada, se eles ainda acharem que tem alguma coisa para fazer, mande para o Ministério Público, mande para uma delegacia de Polícia Federal, delegacia de Polícia Civil, não sei. Aí vai depender do próprio conselho que eu abro um espaço para eles, nesse projeto de lei, fazerem o que eles acham que tem que ser deliberado, entendeu? Eu abro esse espaço para o conselho ao todo falar, olha, o Ministério Público, caso o vereador não exerça o seu papel de fiscalização ou entenda que isso aqui não é algo errado. O senhor está otimista com relação à aprovação desse projeto aqui na casa? Eu sei que é uma briga muito dura, principalmente porque hoje é a minha última sessão, infelizmente. Estou aqui com muita vontade de fazer a diferença nessa cidade, mas hoje é a minha última sessão. Vou ficar mais uns dias, mas como sessão essa é a minha última. Acredito que sexta ou segunda-feira está acabando o meu mandato como vereador suplente nessa casa e o nosso vereador Heleno, a quem pediu licença para eu entrar, está voltando. Mas mesmo assim, pretendo voltar aqui como cidadão, como munícipe, para tentar defender a aprovação desse projeto. E agora, eu estou com ele nas minhas mãos. Tem alguns vereadores ainda aqui, eu já vou começar a passar por esses vereadores pedindo para eles realmente manifestarem o desejo deles de lutar contra a corrupção, assinando comigo no meu projeto, como coautores. A Prefeitura encaminhou à Câmara uma propositura que tem como objetivo alterar o nome de um projeto social. A repórter Renata Ramos conversou sobre o assunto com o líder do governo na casa, o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, que vai explicar para a gente um projeto que foi apresentado na casa pela Prefeitura, o 4093 de 2014, que dispõe sobre o programa Jovem Trabalhador e a alteração de dispositivos da Lei 5843 de 2002. Vereadora, obrigada pela sua entrevista e, como eu disse aqui, o senhor vai explicar para a gente, em nome da Prefeitura, né, esse projeto que foi apresentado na casa. Eu que agradeço o convite para estar falando. Dizer que esse é um projeto que, na verdade, já existe na cidade,
que é chamado de Jovem Aprendiz, que atende em média 1.500 jovens na cidade de Guarulhos, e agora, seguindo uma orientação nacional, altera-se um dispositivo e muda-se o nome. Deixa de ser Jovem Aprendiz para ser Jovem Trabalhador, um nome mais adequado, segue uma orientação nacional e tem outras mudanças que beneficiam os jovens da nossa cidade. No projeto atual, a exigência é de que o jovem resida na cidade há mais de 2 anos. Nessa nova propositura, o jovem pode residir na cidade há apenas 6 meses e ele será contemplado pelo programa. Certo. Então, seria uma forma, vereador, de abranger, de conseguir abranger mesmo mais pessoas com essas mudanças que foram apresentadas? É esse o objetivo, não? Com certeza, e também beneficiar muitos jovens que estão chegando na cidade. A cidade de Guarulhos se tornou uma cidade atraente, atrativa, tem recebido muitas pessoas que têm mudado de outras cidades para residir em Guarulhos. Então, exigir 2 anos de um jovem para poder entrar no programa municipal, nós entendemos que é uma exigência muito alta. Por isso, agora, apenas 6 meses de residência na cidade, o jovem poderá participar desse programa que chama-se Jovem Aprendiz e passará a se chamar Jovem Trabalhador. Outra alteração proposta pela Prefeitura envolve a renda das famílias. Hoje, a exigência é de ganho de 45% de um salário. Com a mudança, passará para 2 salários mínimos. E no próximo bloco, veja a repercussão do projeto de lei que pretende conceder um adicional de periculosidade aos professores que lecionam em locais com altos índices de violência. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Como que a gente pode participar e contribuir na criação das leis? A Câmara de Guarulhos incentiva a participação popular no processo legislativo. Nas sessões ordinárias, os guarulhenses podem falar na tribuna livre, apresentar reivindicações, demandas e problemas para os vereadores. Para isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral e procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. Já nas audiências públicas, a participação é livre e todos os cidadãos podem manifestar sua opinião sobre um tema específico. O pedido para falar é feito durante a própria audiência. As entidades da sociedade civil organizada podem apresentar propostas por meio da Comissão de Legislação Participativa. O povo também pode apresentar projetos de lei. Para valer, o projeto precisa ter a assinatura de 5% dos eleitores do município. A iniciativa popular é um instrumento importante da democracia. Vale lembrar que o plenário da Câmara é aberto ao público em todas as sessões e audiências. Você pode acompanhar as discussões e votações. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! No mês em que se comemora o Dia do Professor, vereadores de Guarulhos que também são professores analisaram como o Legislativo vem tratando a questão da educação no município. O tema das discussões foi o projeto de lei que pretende dar um adicional de periculosidade aos professores que trabalham em locais considerados violentos. A proposta, de autoria do vereador Toninho Magalhães Filho, do PTC, foi recebida com críticas pelos parlamentares. Bom, primeiro, parabenizar todos os professores pelo nosso dia, também sou professora, mas é assim, que a questão, eu li o projeto, né, de adicional de periculosidade, ele está falando da questão da violência, né? Eu acho que o projeto pode ser melhorado, porque a gente dizer que só um adicional de salário para o professor vai resolver o problema da violência das escolas, isso não é verdade. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar para que a escola tenha, o professor tenha melhores condições de trabalho e tenha segurança, né? E se nós
temos que dar um adicional para o professor, que seja um adicional de difícil acesso, porque ele vai ter uma deslocação maior, que seja um adicional para contribuir na formação dele, porque senão parece que a gente está se conformando, né? Dá um adicional de periculosidade, se aumenta o salário do professor e a violência continua. Eu acho que a violência na escola, assim como a violência na sociedade, é uma coisa que a gente tem que propor, né, novas leis, novos projetos e melhorar realmente a segurança. Se a gente for pensar nas escolas municipais, a gente tem a figura do controlador de acesso, que seria mais ou menos a pessoa que o guarda, entre aspas, né, da escola. Eu acho que as escolas estaduais precisam desse controlador de acesso, que hoje não tem. Então, falta muitos profissionais para dar o suporte para o professor. Então, a escola não tem aquela figura que a gente chama de inspetor de aluno, que tem um nome que não é muito positivo também, acho que deveria mudar a nomenclatura, mas aquela pessoa que vai auxiliar o professor, acompanhar o aluno até o banheiro, se ele precisar de ajuda, né? Então, acho que está faltando os profissionais de suporte para o professor, né? Aquele professor que vai auxiliar o professor quando ele tem um aluno, por exemplo, que é deficiente. O professor não pode deixar os seus 40 alunos, 35 alunos na sala e sair para levar um único aluno ao banheiro, né? Então, ele precisa desse suporte e precisa haver realmente seguranças nas escolas, né? Então, a prefeitura tem essa figura do controlador de acesso, o Estado também tem que melhorar a questão da ronda nas escolas, tem que promover escolas melhores, de melhor qualidade, ajudar, contribuir na formação dos professores, promover uma escola mais inovadora, que as tecnologias sejam implantadas nas escolas. Eu fiz um mestrado recentemente, peguei meu diploma hoje, inclusive, e eu fiz na formação dos professores e na inclusão das novas tecnologias na escola. E o que eu percebi na minha pesquisa é que a escola não utiliza muitas vezes os recursos que ela tem disponível, né? E que dirá outros novos que elas não têm. Então, a escola ainda continua com lousa, com giz, a gente já tem as lousas digitais. Por que não modernizar as escolas? Os laboratórios de informática, o uso dos tablets e formar o professor para isso. Porque não basta mandar um monte de equipamentos para as escolas e não dar formação para que o professor saiba efetivamente trabalhar com aquele equipamento e utilizar. E os alunos hoje são alunos que vivem no mundo das tecnologias, né? Então, realmente, a escola está virando um lugar chato, porque é um lugar atrasado, né? Então, acho que a gente precisa muito mais investir nisso, investir na melhoria do salário dos professores, sim, e contribuir com um adicional para que o professor possa estudar, que o professor possa trabalhar numa única escola, não precisar ficar se deslocando 2, 3 escolas, ter um salário digno, né, para que ele possa buscar melhorar a sua formação. Então, acho que isso é muito importante, a gente tem que fazer esse debate. O ensino médio da nossa cidade, do nosso estado, está assim, né, lamentável. O ensino médio é de responsabilidade do governo do estado, né, e ele precisa ser reformulado. Todo mundo fala em escola integral, só que para você implantar a escola integral, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, tem que construir mais escolas, porque com o número de escolas que a gente tem hoje, não comporta fazer ensino integral. Como é que a escola que funciona lá em 3 períodos? Manhã, intermediário, às vezes 4, manhã, intermediário, tarde e noite. Como é que ela vai fazer ensino integral para 1.500 alunos, que são divididos por períodos, vai estudar em período integral? Para isso, precisa ter mais escolas. Então, o primeiro passo para se falar em ensino integral no Brasil é construção de escola. Tem que ampliar o número de escolas, né? Eu acho que a proposta dos CELS é boa, que tem uma estrutura boa, tem piscina, tem ginásio poliesportivo, pode investir na questão dos CELS, mas tem que construir mais CELS, né? Então, é fundamental que a gente invista realmente na educação. Acho que o Brasil deu um salto de qualidade, sim. Hoje nós temos muito mais jovens, o dobro de jovens que a gente tinha no passado, 7 milhões de jovens fazendo a universidade através do ProUni, através do FIES. Guarulhos tem a perspectiva da Universidade de Medicina para o próximo ano. Então, acho que tudo isso é muito bom, mas tem que continuar esses avanços e melhorar o que está ruim. Para isso, a gente precisa construir mais escolas, melhorar a formação dos professores, dar a oportunidade do professor fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer uma especialização e também a gente fazer toda uma reestruturação
no ensino médio brasileiro, que precisa realmente ser mudado, ser melhorado. Professor Rômulo Ornelas, do PT, também se posicionou contrário à medida. Esse tipo de projeto, no caso aí, conceder valores para professor que dá aula em local de alto índice de periculosidade, eu acho isso um besterol. Pelo seguinte, a luta, a categoria dos professores sempre lutaram, o que tiveram nas pautas de reivindicação, auxílio à distância, né? Isso sim, mas como é que você vai medir esse alto índice de periculosidade? Isso é muito relativo, né? Agora, você falar assim, alto índice de periculosidade é a região mais periférica. Eu discordo, eu sou professor, dou aula na periferia, não é isso, né? Já dei aula no centro, como dou aula na periferia. Não é esse o termômetro para medir esse alto índice. Eu acho que a Câmara tem que estar fazendo, junto com a categoria dos professores, é fazer uma luta para uma carreira de professor de melhor qualidade, não ficar fazendo essas penduricas aí que é emendar ali, auxílio aqui, é daquilo ali. Eu acho que não, tem que fazer uma luta por uma profissão digna, salário digno de professor, é uma coisa mais completa. Tem que pensar na educação, nos profissionais da educação, na questão mais complexa, né? Não é num ponto específico, lá tal ponto tem um índice alto de violência contra o professor. Vamos pensar naquele caso. Não, o pensamento da educação é a coisa mais complexa, né? No caso da valorização do professor, ele requer um plano de carreira mais profundo, mas valorizando com uma atenção maior, não é só um ponto específico. A gente acaba votando a favor desses projetos aqui por questões para não criar problema, mas isso aí é mais um entulho que tem aqui na Câmara, né? Que não serve para nada. Suplente em exercício, a petista professora Eneide questionou a legalidade do projeto. Primeiramente, eu gosto de ser bastante sincera. Nós aqui, eu não tive oportunidade ainda, porque estou exercendo a suplência, né, do professor Auriel. Sou professora também aposentada há mais de 30 anos. E tive a honra de ser aqui de Guarulhos secretária de Educação 8 anos na administração do Eloy Pietá. E todas as vezes que a gente conversou com os professores aqui de Guarulhos a respeito de trabalhar nas escolas mais distantes do centro de Guarulhos, né, onde eles dizem que é muito difícil chegar por conta que são escolas muito periféricas, etc. e tal, a reivindicação que eles sempre colocaram para mim na época é que nós deveríamos trabalhar com difícil acesso. Ter o difícil acesso como uma gratificação para incentivar que os professores ficassem dando aula na periferia para os alunos terem aula. Era isso que os professores diziam. Agora, para mim, é muito novidade, periculosidade por violência para professores. Por quê? Porque eu acho que se a escola está no lugar de violência, então a atividade de professor, assim como as outras atividades que houver na circunstância ou na redondeza da escola, também será de periculosidade. Aí nós vamos ter o vigia, terá que ter periculosidade, os outros trabalhadores do comércio ali perto vão ter que ter periculosidade, as empresas que têm trabalhadores ali vão ter que ter periculosidade, e a definição de periculosidade, desde a CLT, que é de 1943, ela diz respeito à saúde do trabalhador. Então, por exemplo, um trabalhador trabalha numa indústria química e inala os produtos químicos que vão ser, por exemplo, utilizados naquela empresa. Eles vão ter auxílio periculosidade, porque está danificando a saúde do trabalhador. Agora, por grau de violência, eu nunca ouvi falar. Por isso que eu disse para você no início e retomo. Então, é muito novidade para mim saber que há agora um projeto que considera periculosidade a questão da violência. Para mim, tem outro significado, você entendeu? A periculosidade é saúde do trabalhador e não questão da violência, porque se assim for, os professores, assim como os outros trabalhadores, quaisquer que sejam eles daquela escola, inclusive os vigias que tomam conta da escola, que são, né, ficam lá na porta, também vão ter, porque eles também têm acesso à violência, você entendeu? Então, embora eu seja professora aposentada, tenha sido secretária de Educação, tenha encaminhado para esta casa aqui
Câmara Municipal de Guarulhos, o primeiro estatuto do Magistério de Guarulhos, pode ver lá, está no meu nome, não pensamos nunca em periculosidade como uma atividade que diz respeito à violência. Então essa é a questão, vou ler o projeto, quero ver que significado tem isso e que dilação fizeram de periculosidade para essa questão da violência, que é grave, é muito séria, mas não sei se é questão de periculosidade de acordo com o que a lei define, que é a lei, desde 1943, Consolidação das Leis do Trabalho. Já o professor Samuel Vasconcelos, do PT, afirmou que a emenda tem vício de iniciativa e não poderia ter sido apresentada pelo Legislativo. Primeiro, parabenizar a todos os professores, uma profissão nobre e que todas as outras que obtêm sucesso passam pela profissão do professor. Dizer que a casa tem feito o possível, aquilo que está ao alcance, para que o professor tenha uma atuação digna. Quanto ao projeto do vereador Toninho Magalhães, é um bom projeto, uma boa iniciativa, só que precisa pontuar que é inconstitucional. Ele tem vícios de iniciativa, então eu fico com algumas dificuldades para comentar, porque é um projeto que não é de responsabilidade do vereador. É um projeto muito bom para pautar o debate, mas foge à responsabilidade do vereador. O auxílio de periculosidade, ele se assemelha à questão salarial. O problema do professor não é o salário. Concordo que o professor ganha muito mal. O professor está mal remunerado, principalmente o professor da rede pública estadual. Eu fui professor por muitos anos, então falo com propriedade. Mas o maior problema das escolas, eles estão nas famílias. A escola, ela não educa, a escola transmite conhecimento. Como as famílias hoje não têm capacidade, a grande maioria, de dar a educação adequada, sobra para as escolas. Então, a questão salarial, todos os abonos que são criados, eles ajudam os professores, mas não resolve o problema. Nós vivemos hoje um problema de desestruturação social. Então, quando a sociedade está desestruturada, a escola sofre com isso e nós temos sofrido bastante. Mas o projeto de lei foi votado e aprovado por 23 votos a 0 em segunda discussão durante a sessão ordinária do dia 23 de outubro. E por hoje é só, o Jornal da Câmara volta na próxima sexta-feira. Até lá!